Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast mais uma vez. Eu sou o Teacher Jay e esse é o Inglês do Zero, um dos maiores podcasts de inglês do Brasil. Muito obrigado por ouvir esse episódio. E esse episódio começa com algumas perguntas importantes que eu tenho para fazer para vocês. Você sente que seu inglês em certo ponto parou de evoluir? Você sente que está estagnado no seu inglês? Você sente que já teve um inglês melhor do que ele é hoje em dia? Ou você sente que seu inglês já devia estar bem melhor do que de fato ele está? Se você disse sim para alguma dessas perguntas, eu tenho um diagnóstico para você. Você possivelmente está sofrendo do platô intermediário no inglês. E hoje eu convidei o Dr. Denilson de Lima, um grande especialista na área, para ajudar e te dar dicas para você sair desse tão temido platô intermediário. Então fica até o final porque vai valer muito a pena. So without further ado, let's get started! Guys, então é isso. Hoje nós vamos abordar o tema platô intermediário. Eu chamei o Denilson e convidei ele porque já tinha visto um vídeo dele sobre isso muitos anos atrás e eu não vou fazer muita introdução. O bate-papo já vai começar. Espero que vocês gostem, fiquem até o final. Espero que vocês tirem bom proveito porque essa aula vai ser magnífica, vai ser muito legal. E vamos ao bate-papo. Let's go! Bom, guys, estou aqui com ele mais uma vez, pela milésima vez no nosso podcast. Denilson, muito obrigado pela presença, meu amigo. Eu quem agradeço pelo 80º convite, cá estamos nós mais uma vez. Estávamos aqui falando em offline sobre o episódio o mais recente que fizemos aqui no podcast, que foi sobre collocations, cujo tema é uma das suas especialidades, né? Graças a Deus. E é aquele tema que você joga no Google, aparece seu rosto de tanto que você fala e é autoridade na área, né? Graças a Deus. Se vocês não ouviram ainda esse episódio, ouçam, porque ele é um dos top 3 melhores episódios do nosso podcast, com certeza. E que eu continuo recebendo pessoas que escutam, vêm atrás de saber dos meus livros, saber do meu trabalho, justamente por conta desse podcast. Para mim, ele é um sucesso, é show. Boa, muito bem. E hoje nós decidimos vir aqui, eu tava pensando assim, porque ultimamente como tem funcionado os episódios com convidados aqui, eu penso num tema e penso num teacher que dê para elaborar esse tema, que dê para trocar uma ideia. Quando eu pensei em platô intermediário, porque é uma pergunta que eu sempre recebo, teacher, eu tô aqui no intermediário, eu não consigo mais seguir em frente, não tá dando certo. Aí, a maior autoridade desse assunto que eu conheço também é você, porque tem um vídeo seu que inspirou a minha explicação em aula sobre platô intermediário, e okay. Então eu decidi reconvidar o Denilson, ele aceitou mais uma vez, obrigado mais uma vez, Denilson. E hoje nós vamos dissecar esse assunto platô intermediário. Podemos começar com uma definição rápida, não precisa ser rápida na verdade, uma definição do que é o platô intermediário? A melhor maneira da gente definir o platô intermediário, ou intermediate plateau, é mostrando para as pessoas o que é, né? Melhor do que definir. Boa. Ela é aquele momento assim, a pessoa estuda inglês, ela começa seu curso de inglês ali, o seu curso básico de inglês, o seu inglês do zero, e ela aprende gramática, ela aprende vocabulário, ela aprende phrasal verbs, ela aprende umas frasezinhas aqui e ali, e chega um momento que ela fala assim, cara, eu sei um monte de inglês, mas eu não consigo falar, eu não consigo entender, eu não desenvolvo, e ela chega também o famoso patinar no gelo. Eu falo isso no meu vídeo, falo isso nesse texto, né? No qual ela estuda, mas parece que não sai do lugar, parece que tá sempre a mesma coisa. Então, essa é a característica do platô intermediário, que eu também chamo aqui de falso intermediário, porque muita gente se acha falso intermediário? Interessante. Falso intermediário. É um termo que eu comecei a usar muito agora, para mostrar para as pessoas assim, que muita gente me procura e fala, eu tô no nível intermediário. Eu falo, você tá no nível intermediário por quê, minha querida, meu querido? Porque eu sei gramática, eu sei as cores, eu sei as cores em inglês, eu sei isso. Não, isso aí tudo bem, você decorou e tal, mas é um falso intermediário, né? Então, eu acho que essa é a melhor maneira que a gente tem de entender o que é o platô intermediário, que é o famoso patinar no gelo. Você chegou num ponto que não vai para frente, e todo o material que você pega parece que é a mesma coisa que você já estudou, né? E eu brinco muito. Você começou seu curso de inglês, aí você estudou Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, tarará, chegou no intermediário, você estuda isso de novo, reforça. E aí parece que é só isso que tem. Sim. Né? E aí o que eu faço? Eu vou decorar palavras, eu vou decorar expressões idiomáticas, mas mesmo assim parece que o negócio não sai do lugar. Então, se você está nessa situação, welcome to the intermediate plateau.
Perfeito. É como aquela corrida do coiote do Papaléguas, que ele corre parado no lugar, né? E ele nunca sai do mesmo lugar. Nunca sai do lugar. Uma dúvida é o seguinte, você falou que é do platô intermediário, do falso intermediário, mas você considera que também há platôs de diferentes níveis? Platô inicial ou platô avançado, ou não? Dentro da área de linguística aplicada, a gente não identifica isso. Legal. Porque o platô intermediário é o único que realmente empaca. Quando você começa seu curso de inglês, né, lá no básico, você vem naquele gás muito grande. Você vem com aquela vontade de aprender. Você aprende coisas o tempo todo. E isso é muito legal. A gente como professores, a gente percebe isso. E o aluno também percebe. Quando chega no platô intermediário, que é essa coisa do patinar no gelo, ele tá correndo, parece que não sai do lugar, né, ele não chegou no avançado. Aí quando ele chega ele consegue ultrapassar essa barreira do platô intermediário, né? Ele tem outra visão para a língua inglesa, outra visão para o aprendizado, e aí é correr para o abraço. Então ele não tem mais como estacionar, porque ele chegou num ponto em que ele sabe o que ele tem que fazer e continuar fazendo para aprender cada vez mais. Nossa, excelente. De fato, quem não sabe nada, faz 5 aulinhas, aprende muita coisa, porque do 0 para 1 é muita evolução, né? Agora vai chegar um momento ali que a evolução vai ser tão... não que você esteja evoluindo menos, mas é que você já sabe tão mais que o pouco que você evolui não é tão perceptível, né? É aquele ponto que a pessoa consegue falar da língua, né? Ela explica a língua. Tipo, alguém pergunta ali sobre a expressão idiomática, pergunta o que é um phrasal verb, faz pergunta sobre, explica aí os conditionals. O cara fala de zero conditional, first conditional, second, third. Até se ele estudar um pouquinho mais, aprende os mixed conditionals. Ele fala sobre tudo isso, ele sabe sobre a língua, mas ele não sabe usar a língua. Essa é outra coisa que a gente fala dentro desse platô intermediário. Perfeito. Então ainda hoje, galera, fiquem atentos aí que a gente vai dar soluções. A gente não, né? Eu tô jogando a bucha para o Denilson. Vamos dar soluções para vocês passarem por esse momento traumático. Mas, vamos dar essas dicas, dar essas soluções, porque são soluções que eu usei comigo. Boa. Lá em 97 ainda. Vamos chegar nessa parte. E quando eu cheguei nesse diagnóstico do platô intermediário, eu não sabia o nome. Eu pesquisei assim, ó. Não evoluo mais no inglês, alguma coisa assim. Aí veio o seu vídeo. Vi o seu vídeo. Aí eu tive o diagnóstico com o Dr. Denilson. Estou sofrendo de platô intermediário. E foi muito legal. Mas, uma dúvida. É possível que se aprenda sem passar pelo platô? O que você acha? É possível. Porque isso faz parte da minha pesquisa, né, daquilo que eu estudo já há muito tempo. E as descobertas que a gente tem hoje em neurolinguística, e aí eu sempre faço esse adendo, tá, Jader? Não é a programação neurolinguística, não é PNL, é neurolinguística ciência mesmo. Certo. Então, os estudos que a gente tem em neurolinguística, os estudos que a gente tem em aquisição de segunda língua, no nosso caso aqui o inglês, a gente percebe que há sim maneiras da pessoa não ficar presa no platô intermediário quando ela aprende a aprender inglês de uma maneira correta, né? Vamos colocar esse termo aqui, já lá no básico. Legal. Então dá pra pular se você aprender, por exemplo, de uma forma mais orgânica, uma forma que alguém que tá lá fora aprenderia. Entendi. Sim, porque qual que é o problema que a gente identifica, né, dentro dos estudos? Que o platô intermediário, ele ocorre com muito mais frequência quando a pessoa estuda pelo método tradicional. O que é o método tradicional que a gente fala aqui? O que as pessoas pensam sobre aprender inglês ou qualquer outra língua? Eu tenho que decorar regra gramatical e eu tenho que decorar palavrinhas. Decorar as 3 colunas do presente, passado e particípio. Isso. Sim, aí na cabeça dela, ela acha assim, eu tenho que lembrar da regra para eu colocar as palavras aqui, né, como se fosse assim, a gramática é o esqueleto, é a ossada, e o vocabulário, as palavrinhas soltas, ou um phrasal verb, uma expressão idiomática, é o que vai ser a carne, vai fazer a liga nesses ossos. Então isso é o que a gente chama de um método tradicional. O método tradicional, ele tem esse jeito engessado, você tem que ir, né, de pouquinho em pouquinho. Tanto é que, linguisticamente falando, a gente não curte muito falar de básico, intermediário e avançado. Ah, interessante. Esse termo, ele é usado de modo mais mercadológico, né, começou a ser usado mais como uma coisa mercadológica para vender livros, e geralmente livros de quê? De gramática. Ah, ok, então, faz sentido. Ou de vocabulário. Então eu posso pegar, só um minutinho. Tá bom. Eu posso vir aqui, né, e eu vou ter então as gramáticas. Eu tenho uma gramática básica, eu tenho uma gramática, passei dela, vou para o intermediário, eu passei dela para a gramática do avançado. Esse é um dos melhores livros, inclusive, né, de gramática da história. Sim, esse aqui tem esse aqui é o meu primeiro livro lá de 93, né? Uau, legal.
acompanha, foi o primeiro livrinho de inglês que eu consegui comprar. Mas o que que as pessoas entendem, então, por gramática? Ou por níveis, né? É isso aqui, é o conteúdo gramatical. Só que Uhum. se você for prestar atenção, o conteúdo gramatical que está aqui é praticamente o mesmo que está aqui. Só que os exemplos aqui são um pouquinho mais rebuscados. E Sim. aqui é a mesma coisa. É a mesma, não tem poucas novidades. Então, assim, é quando a pessoa tem essa sensação. E vocabulário é a mesma coisa. E aí o que que Certo. acontece? O cara vai achar assim, então, para eu, né, sair desse platô, né, essa ligazinha aí que a gente tem desse método tradicional, para eu realmente ser avançado, eu tenho que aprender palavras difíceis, palavras que quase ninguém usa, expressões idiomáticas mais rebuscadas e tal. Só que para pensar, se é uma palavra, é uma expressão que ninguém usa, por que que você vai aprender? Não faz sentido. Né? Eu entendi os dois pontos. Faz sentido a pessoa pensar isso, mas faz muito mais sentido o seu ponto de vista. Se quase ninguém usa, não há por que você aprender. Você vai gastar energia à toa, né? Os Tem que exemplos você aprenda por... que você passou do livro um, livro 2, livro 3, eu pensei aqui como se fosse uma academia. Você tá usando o mesmo aparelho, só tá mudando a carga. Basicamente, você tá aumentando Exatamente. o peso, mas é o mesmo exercício, né? Exatamente isso. E não é todo mundo que consegue passar daquele nível Sim. do intermediário para ir pro porrudão mesmo, né? Para malhar bastante e tudo mais. Boa. E aí depois você pode chegar nos níveis mais. Falando de gramática, né? Aí você pode chegar nos níveis mais loucos, tipo uma Uau. gramática como essa daqui, né? Que aqui já é outro esquema, enfim. Guys, Mas pra quem tá só ouvindo, o Denilson acabou de pegar um livro maior do que a mesa do escritório dele ali. tá Gigantesco. aqui. Uau. Essa aqui é a Longman Grammar of Spoken and Written English. Ela é uma Interessante. gramática que coloca gráficos dizendo com que frequência determinada estrutura gramatical é Uau. usada. Nossa, Entendeu? Então, genial. assim, quando as pessoas me fazem pergunta de gramática e vêm com algumas teorias, eu falo, não, não é bem assim. Calma aí, deixa eu explicar direito. Aí esse é o livro, é um dos livros que eu uso. Tem outros aqui atrás que são tão bons quanto este, né? Legal. Mas é isso, Jader. Esse é o sistema tradicional de ensino. Aquele decorar a regrinha gramatical, fazer tarefa de gramática, tirar notinha boa, entender que tem que colocar o S, o IES, ES na terceira Uhum. pessoa do singular. E aí o cara sabe isso tudo. Ele decora, agora eu vou decorar phrasal verbs com get, phrasal verbs com look, phrasal verbs, expressões idiomáticas, não sei o quê. E esse é o sistema tradicional. E aí Certo. tem, a partir da década de 90, a gente começa a ter novas pesquisas, final da década de 80, a gente tem novas teorias, novos métodos, abordagens, que vão mostrando pra gente que dá para não ficar preso nesse platô intermediário e dá para fugir do sistema tradicional de aprendizado e ensino e passar para uma outra maneira de se aprender a língua, de se enxergar a língua, de entender a língua. Então, quando você, aluno, chegou nesse momento e você já tentou aparentemente de tudo e não conseguiu continuar, é porque você está precisando mudar a metodologia e saber como pular. Eu imagino assim, ó, quando eu falo de... Eu não sei se eu vi isso no seu vídeo ou em algum vídeo em algum lugar, mas eu imagino uma fazenda gigante, que é o campo que você tem para estudar inglês. E aí no básico Ok? você vai correndo como uma gazela, você vai correndo todo feliz, nadando de braçada, e chega algum momento depois que você tá correndo que chega uma cerca alta, que é esse platô. E você precisa, pra pular essa cerca, fazer um esforço absurdo, mas me parece que depois que esse esforço é feito, você consegue andar de novo com mais naturalidade. Você enxerga também o platô como um estágio que é difícil de passar, mas uma vez que você passa, tudo flui melhor? Sim, sim. A visão que a gente faz quando vai dar palestra para professores, treinamento de professores, a imagem que eu mostro, né? A maioria dos colegas mostram, é justamente uma montanha de um lado e uma montanha do outro. E no Ah, meio você entendi. tem a planície, certo? Certo. Porque você tá em cima de uma montanha aqui e você vem rolando essa montanha blá, 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 com a vontade louca, porque você tá aprendendo e tal. Aí Certo. quando você chega na planície, dá aquela parada, você olha e fala, caraca, e agora? O que que eu faço? Para que lado eu vou? Como é que é? E aí Boa. você começa a jornada para subir a montanha de novo, que é o avançado, né? Isso no método tradicional. Então Certo. você começa a subir, e ela é difícil, ela é puxada, porque você tem que se desligar de alguns conceitos que você tem sobre a língua que te meteram na cabeça. E aí Certo. é o que eu falo, você tem que mudar a sua mentalidade, ou como dizem os coaches, né? Você tem Mindset. que mudar o seu mindset. É. Enfim, você tem que mudar essa mentalidade para perceber a língua de outra maneira. E é uma coisa que eu falo muito para professores, né, em treinamentos, para alunos, quando eu estou nas lives, estudando minhas aulas, o importante é aprender a aprender. A partir do momento que você Perfeito. aprender a aprender e entender essa nova maneira, você começa a dar a subida da montanha fica muito mais fácil. Ou Excelente. você vai sempre manter
né, aquela coisa aqui, e não vai chegar nesse platô e se sentir perdido. Só se você quiser. Perfeito, perfeito. Só mais uma dúvida antes da gente passar para a parte prática de dicas para sair do platô. Existe alguma diferença entre platô ativo? Existe platô ativo e passivo? No sentido de que existe uma estagnação do ouvido e uma estagnação da fala? Ou é tudo uma coisa só? Não, bom, aí são coisas que o sistema tradicional colocam pra gente, né? Certo. Porque na década de 70, quando começaram como é que fala? A formular, digamos assim, a abordagem comunicativa, né, o que a gente chama de Communicative Approach, mas o nome é Communicative Language Teaching, dividiram e falaram, olha, língua serve para quê? Serve para comunicação. Quais são as 4 habilidades comunicativas? Ler, escrever, falar e ouvir. Certo. Então, o que vem primeiro? O pessoal veio muito engessado das décadas anteriores, 50, 40, 30, com a coisa de leitura e escrita. Sim. E deixava de lado um pouco a fala e o ouvido, né? O ouvir. O pessoal começava com a parte ativa. Sem você ter muito conteúdo, já tinha que ir para a parte ativa. Exatamente. Por isso que chega um momento que você fala assim, cara, eu entendo algumas coisas, eu leio e tal, mas na hora de falar eu não consigo. Por quê? Porque deixou essa parte mais ativa de lado. Isso também tem um pouquinho causa um pouco de desespero nessa coisa de platô intermediário, né? Ela faz parte, só que aí vem o outro jeito de se aprender, né? O que a gente começa a estudar a partir da década de 80, final de 80, começo dos 90, e é o que eu trabalho, é o que eu divulgo no Brasil por meio dos meus livros, palestras, treinamentos e tudo mais, né? Essa outra maneira para que a pessoa possa perceber a língua de uma outra forma, ou aprender a aprender de uma outra maneira, e qual é o objetivo dela em termos de aprendizado de língua. Agora, meus amigos, peguem papel e caneta aí, porque é hora de pegarmos um passo a passo aqui, ou algumas dicas importantes para a gente sair desse platô intermediário. E depois coloca aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do Spotify, o que você achou. E se você está sofrendo disso também, coloca a hashtag platô para a gente saber, tá bom? Vamos lá então, Denilson, o que você pode sugerir para a galera que está com essa enfermidade? Bom, eu falei aqui no primeiro bloco bastante sobre mudar a sua mentalidade, né? A gente falou do método tradicional, que é aquele de estudar só gramática, que é o que as pessoas fazem. Elas pegam a gramáticazinha, pegam um dicionário e falam, é isso aqui que eu vou estudar para falar inglês. Então você tem que mudar essa mentalidade. A partir da década de... Vamos dizer assim, que já na década de 70, já tinha uma galera discutindo isso, na década de 80 já melhorou, 90 o negócio começou a bombar, 2000 bombou mais porque a gente começou a ter mais acesso a pesquisas com computadores e tudo mais, novas descobertas na área de neurociência que ajudaram bastante. O que você tem que fazer é se desconectar dessa ideia. Quanto mais cedo, mesmo lá no zerinho, né, o inglês do zero, se você conseguir desconectar essa ideia e pensar de uma maneira diferente, o seu jeito de estudar inglês vai fazer uma grande diferença. Tô enrolando, mas a primeira dica é a seguinte. Não, mas tá fazendo sentido, tá bem claro. Né? Ok. A primeira coisa que você tem que parar para pensar é assim, eu quero aprender inglês, só que não dá para sair estudando tudo, né? Não dá para dar uma de doido. O que você faz? Você vai pensar em um tópico. Pense num tópico. O tópico pode ser os mais simples, depende do seu nível de inglês. Então, eu sou iniciante, eu estou começando a aprender inglês agora. O primeiro tópico que eu vou aprender é falar sobre mim. Certo. É um tópico. É um bom tópico. Quando eu vou falar sobre mim, a pessoa pensa assim, eu tenho que estudar o verbo to be. Não, você não para por aí. Não é gramática, não é palavrinha solta. O que você falaria sobre você em português? Pense, você é adulto, pode pensar em português, não tem problema, você não vai desligar o português para aprender inglês, é uma língua que você vai usar como referência para comparar com a língua inglesa, falar, em português eu falo assim, mas em inglês eu falo assado. Então você vai fazer isso. E aí o que você faz? Eu vou falar meu nome, vou falar minha idade, vou falar meu estado civil, vou falar minha profissão, eu quero falar a cidade que eu moro, ou de onde eu vim, eu quero falar, de repente é uma coisa que eu gosto e uma coisa que eu não gosto. Aí você fala, opa, eu já estou falando sobre mim. E aí eu vou estudar o quê? Eu não vou estudar palavrinhas soltas, eu não vou estudar regrinha gramatical. Eu vou estudar as frases, que a gente vai chamar aqui de chunks of language, que comuniquem essa ideia. Então, por exemplo, eu, Denilson, comecei agora, então eu vou lá e vou aprender, vou falar do meu jeito, da minha maneira, não estou preocupado em falar inglês como nativo, fuja dessa ideia também, pelo amor de Deus, e aí você vai então começar a dizer algo como, My name is Denilson, I'm 47 years old, I'm an English language teacher, I was born in Santa Helena, Paraná, but I grew up in Porto Velho. Olha só, aqui eu já tenho um chunk diferente. I was born in, but I grew up
in. Perfeito. Esse espaço em branco eu completo com minha informação. Eu posso dizer I am married, eu sou casado, e se eu sou casado, eu quero dizer há quanto tempo eu sou casado. Então eu quero dizer assim, eu sou casado há 15 anos. Eu vou aprender a maneira correta de dizer isso, que é dizendo I've been married for 15 years. Muita gente vai falar, nossa, mas tem o present perfect aí, eu sou iniciante, mas não interessa, você está comunicando algo se você é iniciante, você não vai nem reconhecer que isso é um present perfect, né? Exatamente, é isso que eu faço com meus alunos. Isso que é legal, porque você pegou aí, falando gramaticalmente em termos de dificuldade, teve um present perfect, teve um phrasal verb, teve um verbo to be no passado, mas tudo de forma muito natural, sem você saber que são tópicos mais avançados, né? E falando sobre mim. Agora você imagina se você estuda isso ao longo de, sei lá, 7, 10 dias, você pratica. Não, assim, não queiram falar como um nativo. Repito isso. Pode falar do seu jeito, com os errinhos de pronúncia aqui e ali. Com o tempo você vai melhorando. Você fez esse tópico, legal, bacana. O segundo tópico que você vai estudar, cara, agora eu quero falar da minha família. Aí você começa a falar de você e sua família. Quais são as frases, quais são os chunks of language que eu uso para falar sobre a família? Então, olha só o que eu fiz, né? Qual foi a primeira dica? Pense em tópicos, pense em situações cotidianas. Quando as pessoas vão estudar inglês, elas travam por quê? Porque pensam em gramática. Ah, hoje eu vou estudar o present perfect, amanhã eu vou estudar o past simple, depois eu vou estudar a diferença entre o past simple e o present. Legal, você pode estudar gramática normativa. Gramática normativa é uma coisa que você vai lá nos livros depois e lê certinho. É como nós com o português. Quando eu tenho dúvidas sobre os porquês, como é que é porquê com acento, sem acento, junto, separado, o que eu faço? Eu vou na gramática normativa. Quando eu quero saber se aquilo é um adjunto, é um, sei lá, né, a concordância de algo, tô na dúvida, o que eu faço? Vou para gramática. Então, a gramática normativa é uma coisa. E a gente começa, olha o que eu estou fazendo aqui, né? Mudando a sua mentalidade. Pense primeiro em tópicos situacionais, situações. Você vai ter uma jornada que vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu quero estudar agora sobre como que eu sugiro alguma coisa para alguém, dar sugestões, dar conselho. Aí você vai aprender chunks of language em relação a isso, tipo, you should you should see a doctor. Não me interessa que o should é um modal verb. Isso não vai fazer a menor diferença para eu como um falante da língua. Mas eu estou comunicando algo. Eu posso aprender if I were you, I'd see a doctor. Já é outro chunk. If I were you, I'd see. Então essa coisa de você pensar em tópicos, estudar por tópicos ao longo da semana, 10 dias, 15 dias, o teu cérebro, a tua memória vai estar conectada com aquele tópico, não vai dispersar, né? Porque eu brinco, o que o pessoal fala muito na internet? Dica para estudar inglês durante a semana. Escute um podcast na segunda, o podcast está falando, sei lá, da vida do Justin Bieber. Aí leia um livro na terça, o cara tá falando lá da historinha do Harry Potter. Aí na quarta-feira estuda uma regrinha gramatical. Na quinta-feira, decore 30 phrasal verbs. Teu cérebro não aguenta essas informações. É muita tudo informação. desconecto. Quando você começa a estudar inglês, o básico, né, o zero, e você pensa em tópicos situacionais, e você aprende frases, os chunks of language usados nesses tópicos, pratica isso, o teu cérebro sabe o que está acontecendo. Entra aí, já que eu gosto de falar de ciência, né, um estudo chamado Lexical Priming, que é um estudo no qual a gente diz o seguinte, o nosso cérebro, a nossa memória, priming aqui, prime significa carimbar. Então, o nosso cérebro, ele é carimbado com expressões. É muito mais fácil eu aprender uma expressão, uma frase para dizer alguma coisa, do que eu aprender uma regrinha gramatical e tentar formular aquilo de novo. Excelente. E aí você vai ter esse aprendizado. Com o tempo, olha só o que aconteceu quando eu falei de chunks of language. Você pode aprender collocations, olha os collocations aparecendo aí, Sim. que quando eu falo you should, para dar uma sugestão a alguém, eu aprendo o you should. Ok, toda vez que eu quiser sugerir algo para alguém, eu vou usar o you should. Eu só tenho agora que pensar o que eu vou colocar depois, que é um collocation. Por exemplo, you should learn English. You should see a doctor. You should stay here. You should go to the movies with us. Olha, go to the movies, see a doctor, são collocations. Então, quanto mais collocations você aprende, essas estruturas vão se encaixando e você começa a se comunicar dentro de situações. Fez sentido isso aqui? Nossa, fez tanto sentido que eu tô overwhelmed aqui. É muita informação boa. Deixa eu agora eu fiz uma analogia aqui, ó. Não, fala aí, depois eu falo. Não, por favor. Não, eu ia falar assim, agora lembra que eu falei lá no primeiro bloco a questão de você aprender a aprender inglês, que não tem como você ficar parado no platô intermediário? Você como estudante de inglês, Jader, se você tivesse aprendido inglês desde o começo assim, você acha que teria empacado no platô intermediário? De jeito nenhum. Não. Você até poderia empacar, mas seria assim uns 90%. E eu não diria que você ficaria empacado, seria questão de motivação.
né? Tipo, caraca, né? E agora? Eu acho que é isso. Mas quando você começa a aprender inglês dessa maneira lá do começo, você vem numa vibe tão bacana, né? Você se empolga, cara, tudo que você vê, você entende aquilo, você fala, cara, agora eu quero aprender como é que eu falo sobre obras de arte em inglês. Olha o avançado aparecendo. Como é que eu discuto com alguém sobre obras de arte? É um assunto que eu gosto. Vamos aprender vocabulário de obra de arte? Eu já sei criar várias frases aqui na minha cabeça, eu já uso a língua, eu consigo me desenvolver mais, eu sei como eu aprendo. Né? Então, por isso que eu volto naquela coisa lá. Não tem como você ficar preso no platô intermediário quando você vem aprendendo inglês dessa maneira. Porque você não tá vendo mais o tradicional, gramática e palavrinha solta. Entendeu? Faz muito sentido. Pelo que eu entendi aqui, uma analogia que eu pensei enquanto você falava, é que parece que o método tradicional, você pega um quebra-cabeça e vai tentando montá-lo de uma ordem que você sabe que se encaixam as coisas ali. E o método de aprender com Chunks of Language é você memorizando uma foto, basicamente. Na foto você vê a imagem como um todo na sua cabeça, né? Ao invés de tentar ficar procurando pecinhas para montar. Eu achei isso maravilhoso. Isso que você falou da introdução da sua própria apresentação, tiveram tantos elementos interessantes que eu tenho certeza que alguns alunos que já estão na estrada há algum tempo não sabem falar. Será que o aluno sabe falar have been married, mesmo já estando estudando há um ano, por exemplo? Não sei, não posso afirmar que sim se ele está usando o método tradicional. I grew up, né? Então, basicamente pensar em temas para tentar desenvolver a sua fala em cima disso. Right? Exatamente. E aí, isso no começo. Isso no começo, no básico. Tá. Né? É claro que do básico ao intermediário eu posso pensar em vários tópicos. Eu posso pensar, por exemplo, fazer, aceitar e recusar convites, dar e pedir conselhos a alguém, fazer pedido dentro de um restaurante, comprar um eletrônico num shopping, um celular novo, comprar roupas numa loja de roupas. É muito quais tópico. são os vocabulários? Fazer uma reclamação. Como é que eu faço a reclamação do hotel que tá com o chuveiro quebrado e eu quero que me troquem de quarto? Perfeito. As pessoas, elas pensam muito em gramática. Inclusive eu acho que eu aprendi o The Toilet is Clogged. Eu acho que tem no seu livro essa frase, não tem? The Toilet is Clogged. Deve ter. O banheiro eu não lembro tudo que tem nos livros, mas enfim. Mas que legal, isso é muito bom, porque eu acho que... Eu lembro que uma vez eu já era professor há alguns meses, eu tava vindo embora pra casa, e eu tinha aquela mania de narrar o que eu estava vendo pra... Isso, perfeito. Tentar ver se eu não sabia alguma coisa. E aí eu fui narrando lá, what a beautiful day, people are laughing, are having fun, the guy is selling some sweets here, some bread. Enfim, fui narrando minha jornada. Cheguei um momento e falei, nossa, in English, né? Wow, this car has esse carro tem eu queria falar que tava com um para-choque amassado. Aí eu parei naquele momento e falei, meu Deus, como é que fala para-choque em inglês? Eu não faço a menor ideia. E aí nesse momento eu pensei em todos os aspectos do carro que eu não conhecia. Eu não conhecia quase nada, só os, wheel, as coisas principais, tires e tudo mais. Headlight, Aí eu não sabia o bumper, que é o para-choque, eu não sabia... Eu não sabia o retrovisor, eu não sabia o amassado, eu não sabia quase nada nesse quesito de carro. Nesse dia eu cheguei, simulei uma conversa e aprendi essas palavras. Só que se eu tivesse só pelo método tradicional, eu não teria chegado a esse momento de saber que eu não sabia isso, porque simplesmente não haveria oportunidade na grade de estudo para chegar lá, né? E você fez uma coisa que eu fazia isso lá em 91, 92, 93, quando eu estava aprendendo inglês, que é uma coisa que eu falo para as pessoas, Jader. Sabe por que você não aprende inglês? Porque você está acostumado a estudar gramática, vocabulário, e você quer um horário para estudar. Eu tenho que tirar uma horinha para estudar todo dia. Perfeito. Legal você ter uma horinha, 30 minutos. Mas, cara, inglês é uma língua viva. Se é uma língua viva, eu tenho que trazer para o meu dia a dia. Mas eu não tenho com quem falar. Fale com você mesmo. O que você fez é perfeito, descrever. Começar a descrever. Como é que eu aprendi o alfabeto em inglês? Lendo placa de carro. Eu também. Isso ajuda bastante. Fazia isso. Então, eu descrevia cenas também. Eu tava no dentista, no médico, no banco, tava em qualquer canto, eu tentava descrever uma pessoa, o ambiente, o que tinha, o que não tinha. E quando é assim, é muito fácil da gente chegar em algum gap que a gente tem no idioma, né? Sim. Tipo, como que é o avental do dentista? Como que é a máscara que ele tá usando? Como que é a máquina que ele tá usando? Tem muito vocabulário que a gente não sabe que não sabe, né? Não sabe, e é um tópico que você vai lá e estuda e vê, então é isso aqui. Claro, você não vai aprender tudo de uma vez só, mas o fato dessa tua curiosidade, e aí eu vou falar, já que eu tô falando de curiosidade, são 3 Cs que eu tenho citado muito pro pessoal ultimamente, pros meus alunos, professores, enfim. 3 Cs.
Primeiro C é o C da constância, só que constância não é você estudar inglês todo dia durante 1 hora. Certo. As pessoas me vêm falando inglês, para quem não conhece minha história, tá me ouvindo aqui, não ouviu o podcast anterior, eu nunca fiz um curso de inglês, eu nunca morei fora do Brasil, minha família não tinha condições para pagar curso de inglês, eu me virei nos 30 para aprender inglês sozinho, numa cidade onde ninguém falava inglês e sem condições. Lá no Paraná ainda Mas eu hoje já- você já tinha mudado? Hã? Era lá no Paraná ainda ou você já tinha mudado? Não, foi aqui em Porto Velho, já Foi em em Porto Rondônia, Velho já, né? tá, Já tinha legal. mudado. Eu vim pra cá, eu tinha 2 anos, eu sou mais rondoniense do que paranaense. Entendi, tá. Então, assim, eu usava essas estratégias, né? Claro, eu estudei gramática, vocabulário, só que cheguei no platô intermediário e falei, caraca, velho, eu não saio mais do lugar, e agora? Eu sei tanto de coisa de inglês. E as pessoas, é engraçado que as pessoas te admiram. Nossa, ele sabe bastante inglês. Mas você se sente um zero. Você se sente você assim, se mas eu não consigo entender um filme, eu não consigo montar uma frase legal, eu não consigo bater um papo natural com ninguém. Então, o que eu fazia? Eu trazia o inglês pro meu dia a dia, assim como você, né? Eu Uhum. descrevia as coisas e isso encontrava esses gaps, essas falhas que tinha. O que eu não sei dizer? E o problema das pessoas hoje em dia é justamente isso. Já eu volto nos 3 Cs. Tá. O problema das pessoas hoje é isso. Eu não sei falar tudo, então não vou falar nada. Meu, use o que Pois você é, sabe. não faz o menor Aí sentido essa conta aí. Entra a constância, que aí eu trazer para o meu dia a dia. A constância não é estudar 1 hora todos os dias durante 7 dias da semana. Constância é você pegar o conteúdo que você está aprendendo, um chunk of language que você aprendeu, e trazer para o teu dia a dia. Usar isso na sua cabeça. Quando você Perfeito. tem essa constância de praticar no dia a dia, vai entrar o outro C em cena, que é o C da curiosidade. Curiosidade. Jader, estou na internet há 18 anos e eu noto que a cada vez mais as pessoas estão deixando de serem curiosas para aprender alguma coisa. Elas querem a Parece que resposta. quanto mais rápida a resposta, menos curioso a pessoa é, né? Menos curiosa a pessoa é. Né? E tipo, às vezes você entra no Google, entra numa plataforma de buscas e você consegue responder uma pergunta que de repente você mandou uma mensagem para um professor e aquela mensagem, aquilo já foi respondido por várias pessoas na internet. Então, Denilson, deixa eu fazer uma reclamação aqui. Desculpa te interromper, meu amigo, mas isso daí que você tá falando, eu recebo todo dia, literalmente, umas 20 pessoas perguntando, teacher, qual que é a diferença do had e do has? E eu respondo prontamente. Mas isso aí, Sim. se ele colocar no Google, vai ter simplesmente 1 bilhão de respostas sobre isso. Então, é a diferença do... não é julgando a pessoa, mas falta a curiosidade, né? Falta ela ter essa curiosidade de procurar, né? Sim. Esse dia eu tava conversando com o pessoal aqui e dizendo assim, olha, se você parar, as perguntas que as pessoas fazem hoje são as mesmas perguntas que faziam quando eu comecei a dar dica de inglês no Orkut. Quando eu uso make ou do, quando eu uso just e only, quando eu uso has ou had, quando é isso e aquilo, present perfect ou past simple, o will ou going to, cara, isso tudo tá na internet, explicado pelas melhores mentes que vocês imaginarem, Sim. com vídeos de graça, tudo. Curiosidade. Então eu tenho constância e curiosidade. As pessoas estão perdendo a curiosidade. Então mesmo. E curiosidade, eu tô usando aqui o meu inglês e tal, aí, caramba, para-choque amassado. Curiosidade, eu vou chegar em casa, vou estudar, vou ver como é que é isso. Opa, como é que eu falo para-choque em inglês, como é que eu falo amassado? Aí eu aprendo que é o a dented bumper. Dented bumper, beleza. E o outro o que é? Criatividade. O que é a criatividade? É você usar o que você já sabe e criar novas frases. Quando eu dei a dica aqui falei do I should, né? Tem gente que fala, should é modal verb, eu tenho que aprender modal verb. Não, você não tem que aprender modal verb. Você tem que ter a curiosidade de aprender que I should é usado para dar uma sugestão a alguém. Criatividade. Vou criar mais frases. I should go to the movies. I should, you, né? You should go to the movies with us. You should stay here. You should go to the party. You should study harder. You should work harder. You should blá, blá, blá. Isso é criatividade. E aí nossa, você vai ter sem limite, né? Essa criatividade você pode mudar o finalzinho e criar milhares de frases, né? E a tua mente, né, o teu cérebro, a tua memória, lembra do priming que eu falei, lexical priming? Ele tá aquilo ali, recebendo aquela informação. Cara, numa hora você vai soltar isso meio que naturalmente. Oh, you should open the door, ok? Sem pensar, sem ser racional, vai ser meio que muscular, memória muscular. Que é aquele momento que você fala assim, ué, eu falei isso sem nem pensar, eu simplesmente falei. E aí eu volto lá no básico, Jader. Por que o básico, todo mundo adora um curso de inglês básico, aquela empolgação, aquela motivação? O que você aprende num curso básico? Você aprende gramática ou aprende frases para fazer perguntas pessoais às pessoas? Você não aprende gramática normativa. Quando você entra num curso básico de inglês, você aprende coisas como what's your name, where are you from, how old are you, how are you? Né? Você aprende frases, você aprende chunks of language. Imagine se você entra num curso básico de inglês
e na primeira aula o teu professor diz assim, olha, para você perguntar o nome de alguém em inglês, você tem que usar o pronome interrogativo what, seguido do verbo to be, conjugado na terceira pessoa do singular. Já Logo era. na sequência você deverá usar o adjetivo possessivo da segunda pessoa do singular. Você olha pro cara e fala, meu, quero ir embora. Por que que o curso de inglês, por que que o curso de inglês no começo é legal? Porque você aprende esses chunks of language, você aprende É a fazer verdade. perguntas. Mesmo com a sua, como é que fala? Mesmo com a Limitação? pronúncia falha, né, com Ah, a tá. pronúncia não muito boa, você está se divertindo, você vai indo. Aí chega um momento do curso que começa a virar regrinha de present continuous para colocar ing no verbo, regrinha do verbo to be, regrinha de present simple da terceira pessoa do singular, regrinha do verbo no passado com os verbos irregulares. Já mudou. Você vê Já como mudou. Foi pro a mais muda. racional, ao invés do lúdico, Exato. né? E aí Sim. tem gente que fala assim, mas você está dizendo que não pode estudar gramática, mas quando você aprendeu a falar what's your name, how old are you, where are you from, você aprendeu gramática Sim. de uso. Com E o aí tempo entra você essa vai outra... percebendo o que que você sabe ali, o nome das Sim, coisas, mas não é necessário sim, saber o nome não das é. coisas, né? Tipo, nós falamos português e nós não sabemos, eu não sei o nome de todas as coisas, embora eu seja linguista, embora eu trabalhe com línguas, se eu tiver que, de repente, lembrar aqui que é uma... A conjunção aditiva, coordenada, sei lá, essas coisas todas, eu vou ter que pegar a gramática e reler. Eu tava dando uma Mas não aula que eu sou, ontem, não é que eu sou eu ia burro. falar o plural de Não, rosto. Aí eu falei, será que o plural de rosto é metafônico? É rostos ou rostos? E aí eu fiquei mó tempo metafone. fiquei mó tempo na dúvida, assim, será que é rostos ou rostos? Ah, eu tive que pesquisar. E eu falo português Tem que, 35 anos E, já. e olha só que louco, né? Então, é isso que eu falo para as pessoas. Quando você vai essa coisa da gramática de uso, que é um dos títulos de um livro meu, né? Essa mudança de mentalidade, cara, o platô intermediário, você começa a ver assim. Como que eu consegui ficar preso nisso? Eu poderia ter começado a aprender inglês dessa maneira. Não teria sido Certo. tão difícil assim. Você E pularia qual a esses... diferença entre make e do? Não interessa a diferença entre make e do. Aprenda collocations. You make a promise, you make a comment, you make something. Você vai Make the aprendendo bed. do Perfeito. the homework, do the housework, do the cleaning. Você aprende o collocation, que é um tipo de chunk of language. Ah, excelente demais. Então, ó, constância, não a constância de tempo, a constância de uso frequente e Trazer para o teu dia a dia, legal, curiosidade. curiosidade e Essa parte criatividade. aqui, eu acho que não dá pra você. Você precisa. Eu acho que esses 3 tópicos aqui precisa do esforço ativo do aluno, né? Não é tão natural. Sim. O aluno precisa de fato pensar e parar pra fazer isso tudo, né? Sim. E é por isso que eu falo que o problema hoje em dia, eu não digo problema, né? Eu dei uma palestra para Oxford University, que foi onde eu levantei essa questão, né, para os participantes, que foi assim, o trabalho do professor hoje em dia, nosso trabalho como professores hoje em dia, o maior desafio, na verdade, não é ensinar o conteúdo. Porque o inglês, né, no nosso caso aqui, o inglês, tipo, na minha época, década de 90, 89, 90, 91, cara, eu não tinha conteúdo como se tem hoje. Eu Nossa. tive que me virar nos 30. Então, o conteúdo de inglês hoje, ele tá aí, ó, tem de monte. Tem mais de, sei lá, mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil professores dando dicas de inglês na internet, blogs, sites, comunidades, grupo de não sei o quê, grupo de... Conteúdo tem ao monte, Netflix, YouTube, enfim, você tem de monte. Qual é o maior desafio que nós, professores, temos hoje? É ensinar as pessoas a aprender. Tem razão, E tem aí é razão, que faz sentido. entra essa coisa da constância, da criatividade, da curiosidade, da organização, de pensar em um tópico. É difícil. Se você parar para pensar assim, respirar um pouco, se desprender dos pensamentos que você tem, talvez não seja tão difícil. Precisa de ajuda? Tem profissionais qualificados que vão te ajudar em relação a isso. Pessoas que estudam, que pesquisam e falam, olha, o caminho é esse. Então, o trabalho do professor hoje, ele atua mais como um mentor do que aquele cara que detém o conteúdo. Antigamente, a gente chegava na escola, né, ia para Perfeito. uma aula, o que acontecia? Professor, o que a gente vai aprender hoje? Era isso que a gente perguntava pro professor. Eu lembro que eu fazia essa pergunta. E aí, o que a gente vai estudar hoje? O que Já a gente era vai aprender curioso, hoje? né? Já era curioso desde a da infância. Já era curiosidade. Mas o professor, ele era o detentor do conteúdo, porque a gente não tinha internet para pesquisar. Hoje o conteúdo está na mão, as pessoas só têm que saber se organizar para aprender. Aprender a aprender. Perfeito. Meta-aprendizagem. Tem que fazer uma curadoria do que presta, do que não presta também. Exato. Perfeito. Que tem de que não presta na internet, É. que aí vem... Aí é tema, acho que para um outro podcast. O que presta e o que não presta. Legal. Eu tenho 2 perguntas relacionadas, então, a esse método de estudo. Primeiramente, eu acho que é bom enfatizar, Denilson, para aquela pessoa que já começou
errado, entre aspas, começou já pelo método tradicional e já tá na caminhada há um tempo. Na jornada. Não é tarde demais para vocês podem começar a atuar dessa nova maneira a partir de agora, certo? E é capaz, aí entra, lembra que eu falei rapidinho, lembra que eu falei do falso intermediário? É aí que a pessoa vai falar assim, cara, nem intermediário eu sou muito, eu ainda tô no básico, eu tenho que aprender muito. Pois é, essa percepção aí, eu acho que o básico também tem muito disso, né? Tem muito aluno que fala, eu queria fazer aula, eu sou básico, né? Eu tenho inglês básico, eu falo, vamos trocar uma ideia. So, can you introduce yourself? My name, fulano. Já era. Agora, isso não é básico, isso não é nada, né? Tipo, é uma frase. E se o cara estuda com essa ideia que eu dei dos chunks, né? E você fala, so tell me a little bit about yourself. Oh, my name is Denilson, I'm 47. Vou falar que a pronúncia é ruim aqui. My name is Denilson, I'm 47 years old. Não, pior, tá muito bom pra tá ruim. Piora um pouquinho mais. Ok, piora mais. Ok, como eu comecei a aprender inglês lá atrás, quando eu entendi isso. My name is Denilson, I am 47 years old, I am married, I have been married for 15 years, I'm a teacher, I was born in Santa Helena, Paraná, but I grew up em Porto Velho. Cara, pode falar desse jeito que as pessoas entendem. Não, você falou, a pronúncia talvez não foi a melhor, mas a estrutura foi perfeita, né? Tá tudo certinho. E aí eu falo, pessoal, é compreensível. A pessoa do outro lado está entendendo. Agora o pessoal hoje em dia se trava mais ainda, né? Se perde no inglês, por quê? Porque virou essa neura, essa maluquice do speak English like a native. Né? E eu falo, cara, minha pronúncia no começo era pior do que essa que eu fiz aqui agora, tentando ser ruim. Era horrível minha pronúncia. A diferença é que tinha muito né? Nossa, brasileiro começando a falar, você faz o naturalmente. Eu também tento fazer o né? Na hora que a gente tá pensando. Brasileiro, tipo, sim, my name is... e coloca grew up, heavy, married. Com a vogalzinha então, no final, né? São errinhos que a gente tem que corrige com o tempo. Que é fácil resolver também. Se te apontarem rapidinho, você entende que isso é uma coisa que dá pra mudar. E você, exatamente, né? É algo que você vai tirando com o tempo, você vai percebendo. Mas não, as pessoas hoje em dia se travam, ficam mais tempo ainda presas no platô intermediário, porque acham que a pronúncia é horrível, tem que falar como um nativo desde o começo. Galera, eu comecei a estudar inglês de novo, sozinho, me virando nos 30. Aí as pessoas falam, como é que era a pronúncia? Eu dava um jeito de aprender a pronúncia. E pra você era difícil ter um feedback. Hoje em dia é até mais fácil, né? Hoje em dia você deve ter amigos que moram fora. Mas na sua época, né? Você entra no Google, coloca lá, palavra tal pronúncia, aparece uma boquinha bonitinha, mostrando como é que é a pronúncia. Até em câmera lenta, exatamente. Na minha época era pegar o dicionáriozinho, tipo, pegar esse dicionário aqui, olhar e falar, ok, como é que é a pronúncia? E esse desenho aqui eu não sei o que é, deixa eu ver como é que é. Tinha que ir lá estudar, ver como é que era e tal. Hoje você entra no dicionários online, clica, ouve, tenta falar igual, repete, pede ajuda de alguém. Tá cheio de professor dando caixinha de pergunta no Instagram, enfim. Sim, você tem uma série de coisas. E aí eu falo, curiosidade, né? Vamos ter um pouquinho mais de curiosidade também. Opa, como é que é isso aqui? Como é que é aquilo? E aí eu falo, pessoal, assim, se você faz isso desde o começo, essa coisa do platô intermediário, ela não fica tão nítida, né? Você começa até a perceber, assim, que não tem níveis realmente, tem um aprendizado constante da língua. A minha fluência se desenvolve constantemente, a minha pronúncia se desenvolve com o tempo. Eu, quando comecei a estudar inglês, minha pronúncia era horrível, né? Eu fui melhorar a minha pronúncia, acho quase uns 9, 10 anos depois, pensar em melhorar a minha pronúncia, isso naquela época, que a gente não tinha o material que se tem hoje. Por quê? Porque eu fui fazer meu exame da Cambridge. Meu primeiro exame de Cambridge, eu fui lá, vamos estudar um pouquinho de pronúncia para ver como é para não ficar tão feio, né? Certo. E foi quando eu comecei a ter as aulas de fonética e fonologia, que foi o que eu fui fazer. E eu lembro que numa prova que você fez, você até mencionou isso aqui uma vez, que a mulher até te elogiou, falou que achava que você era britânico, que você estava com a pronúncia bem clara. Isso foi já no né? CPI, foi no último exame, foi no de proficiência, né, que eu nunca morei fora, nunca morei na Inglaterra, e como eu fui fazer os exames de Cambridge, eu optei por estudar inglês britânico, porque era exame de Cambridge, o material era todo britânico, so I wanted my pronunciation to sound like a British pronunciation, that was the thing I wanted to sound like.
Perfeito. E aí eu saí falando desse jeito, né? Eu só fui e estudei essa pronúncia, o tal do received pronunciation. Mas o que eu quero contar para as pessoas aqui, para quem estiver nos ouvindo? Não fique preso com essa coisa de que tem que falar inglês como um nativo. Você jamais vai falar inglês como um nativo. Pense dessa maneira. Você pode melhorar muito, mas não como um nativo. Você pode chegar perto, mas não vai soar nunca como um nativo. Vai chegar uma hora que alguma coisa vai te entregar, né? Então, assim... a gente reconhece gringos que moram no Brasil que não tem como, né? Pode morar aqui há 30 anos que a gente pega o sotaque dele não vai... e não tem problema. Assim, o importante é você se comunicar. Esse texto que eu fiz aqui agora com a pronúncia ruim, pode tocar esse áudio para qualquer pessoa que fala inglês, né? O brasileiro vai criticar, nossa, que pronúncia horrível. Mostra para um nativo. Ele vai falar assim, eu entendi o que ele quis dizer. A pronúncia não é das melhores, mas eu entendi o que essa pessoa quer dizer. Com o tempo você vai melhorando, né? Tipo, nossa. Eu faço a pronúncia britânica. Aí eu fui fazer o americano quando eu fui trabalhar numa escola de idiomas que era inglês americano. Aí eu pensei, wow, now I gotta speak in a different way in order to communicate with people in this place here. Né? E comecei. E eles achavam estranho o fato de eu falar assim, well, you know, I can't speak English like you, but I'm trying to learn, and I'm quite sure that I will learn it. Né? A galera ficava olhando assim, tipo, como é que se muda de uma para outra, assim? Legal. É com o tempo, galera. Não se prendam na pronúncia, né? Eu sei que eu tô mudando o foco, mas mas faz parte do assunto. Então, é isso que eu ia falar. A ideia do Platão intermediário é se desprender desses preconceitos, desses conceitos errados que a gente tem em termos de aprendizado, do que é língua, como é que é, né? Em parte o que eu falei aqui o tempo todo para vocês. Excelente. Tem 2 mitos, então, que você quebrou aqui hoje, que é importante o pessoal... Às vezes é tão informativo que a pessoa deixa algumas informações passarem batidas. Eu queria voltar em 2 tópicos que você falou, só para reforçar. Primeiro tópico é que não há como não pensar em português, a princípio. Você vai ter que passar pelo português para fazer o filtro antes de ir pro inglês. Deixar de pensar, né? Deixar de pensar em não dá para deixar de pensar. Não tem como, né? Tem muito aluno básico que chega para mim reclamando que, teacher, eu não consigo parar de pensar em português na hora de falar inglês. E eu falo, qual o problema? Faz parte, né? Faz parte do processo. Eu também não consigo. Né? Exatamente. Eu também não consigo. Então, só para reforçar, não há necessidade de você pensar direto em inglês. Eu acho que nem tem como. Né? Não tem. Não, eu estudo inglês desde 1989. Eu fiz os exames de Cambridge, eu já trabalhei como tradutor, intérprete, eu dou aula de inglês há muito tempo, né? Eu comecei como professor voluntário em 93, assinei carteira em 95, assumi como profissão em 97. Já trabalhei com grupos grandes, assim, de pesquisa, falando inglês o tempo todo, e eu nunca parei de pensar em português. 80% das informações de inglês do Google são suas. Exatamente. O Google aprende comigo. Exatamente. Mas assim, não, o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer assim, e mesmo com tudo isso, né, as pessoas às vezes a gente fala, elas entendem errado, né? Então esse cara tem um inglês muito bom. Olha, desculpa, uma modéstia à parte, mas meu inglês é muito bom, graças a Deus. Sim. E mas eu nunca deixei de pensar em português. If I have to speak English now with you, my mind is also thinking in Portuguese. Né? E aí entra uma coisa em linguística que a gente chama de automaticidade. Ok. Né? Automaticidade é uma das características da fluência, são várias as características da fluência. Automaticidade é uma delas. E a automaticidade é essa coisa do automático. Eu tô falando português, but I can change into English and I can talk to someone here in English and here aqui em português, e a coisa vai. Nossa, como é que é isso? Não tem um botão que eu desligo uma língua e ligo a outra. Crianças bilíngues fazem isso, né? Crianças bilíngues fazem isso naturalmente, né? Sim. Se um pai fala uma língua e o outro fala outra, ele consegue transicionar de boa. E as pessoas ficam admiradas com isso, e eu falo assim, mas isso é experiência, é tempo, você não vai fazer isso da noite pro dia, não é automático, você tem que ir criando um roteiro, ir estudando, sabendo aprender, entendendo como é que é, você não vai aprender inglês na segunda-feira, começar um curso na segunda-feira, e na sexta-feira colocar Netflix sem legenda lá, o seu seriado favorito e querer. É tempo, né? Eu acho que as pessoas hoje também vivem nessa coisa de pressa. Então esse mito do parar de pensar em português, não é um mito, você não para de pensar em português, a gente continua pensando em português e inglês, independentemente do tempo que a gente tenha de uso da língua, de aprendizado da língua, de convivência com a língua. Você falou que um dos aspectos da fluência é a automaticidade, qual que é o segundo? Só voltando um pouquinho nesse tópico. Na verdade, são coisas que a gente nota, né? Então, assim, pausas, saber fazer pausas nos momentos corretos, as pessoas acham que ser fluente em inglês, né, ou a fluência, é falar sem parar, na verdade não, é saber fazer pausa, principalmente na língua falada. Legal, né? Então, isso é legal. Por exemplo, well,
Esse well já indica que eu tô ganhando tempo com alguma coisa. Não Sim, tô sim. enchendo linguiça, mas de uma maneira inteligente, é natural, né? We were You walking know. down the street. We were at the mall the other day, and I bumped into your mom, and she was with another guy, but it wasn't your Really? father. Oh my God, who was he? Né? Tipo, eu tô colocando pausas na fala. E saber pausar no momento correto é uma das características da fluência. Saber preencher as pausas para que elas não fiquem, né, muito vazias. Então, Não por deixar um exemplo, usar silêncio absoluto também. Uhum. I mean, this is not the kind of thing I like, but, well, I guess we can try, right? So, sair daquela ideia que as pessoas pensam assim, ser fluente em inglês é falar inglês assim, tipo, I don't know what you're thinking about this, but I don't want to help you with that, but, because this is not the kind of thing I like. Não, só se você tiver ansioso, nervoso para falar desse jeito. Sim, Né? entendo. Agora, numa conversa natural, você pode falar devagar, com pausa, tranquilamente. Isso é ser fluente também. Então, automaticidade, saber fazer as pausas, saber preencher as pausas, né? Concatenar as ideias, que é outra coisa que a gente fala, você ir de uma ideia para outra, e às vezes até mudar o tópico do assunto, porque às vezes uma conversa em português, a gente está falando uma coisa e muda para outra do nada ali e tal. Isso também é uma legal. característica da fluência. Perfeito. Tá, então voltando. O primeiro mito, a gente tá falando da impossibilidade de não se passar pelo português, tem que passar, não tem jeito. E o segundo mito que você quebrou aqui também, mas a gente já falou sobre ele mais a fundo, que não há necessidade de você tentar se comunicar como nativo, e a menos que você se esforce imensamente, muito poucos conseguem, de fato, passar por nativos e não há a mínima necessidade. Eu acho interessante isso porque, como a gente cresceu vendo tudo dublado, na nossa cabeça, todo mundo que é ator de Hollywood fala igual, né? Mal sabíamos que o Arnold Schwarzenegger fala com sotaque austríaco muito forte, né? O Antônio Bandeiras com sotaque meio hispânico. Então, nem entre quem apresenta o idioma para o mundo há um consentimento de sotaque. Então, não há a mínima necessidade que você copie um americano falando, ok? Não, na minha opinião, não. A não ser que você... Perfeito. Isso para mim é mais uma questão pessoal. Também entendeu? acho, sim. É uma questão assim, eu me senti, eu, Denilson, quero falar como o cara que mora no pé da montanha lá dos Apalaches, quero falar inglês daquele jeito. É uma coisa minha. Aí eu vou estudar, vou pesquisar. Agora, eu quero inglês para comunicação internacional, geral, eu não tô tão, né, não quero ir tão a fundo assim. E aí tem gente que me critica quando eu falo isso, Jade, porque fala assim, mas você foi atrás disso. Gente, mas para pensar um pouquinho. Eu sou o quê? Eu sou profissional de ensino de língua inglesa. Eu sou autor de livros. Eu sou pesquisador. Eu dou treinamento para professores. Vocês acham que seria legal um profissional como eu, com um currículo que eu tenho, chegar para dar uma palestra e falar assim, good evening everybody, I am here today to talk to you about the brain and how language is learned. Sim, A galera ia falar assim, opa, né? Não, faz Calma parte aí, da sua profissão, conhece. mas poucas pessoas têm necessidade de ter isso em sua profissão, né? Sim, eu tava até conversando né? com outro professor semana passada sobre Business English, e é interessante que a maioria das reuniões de negócio por aí não são com falantes nativos, né? Às vezes é uma reunião de você, brasileiro, com um cara da China falando inglês, um cara da Coreia. Então não haverá um sotaque que prevalece. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Quebra de mito número 2. E tem umas coisas meio loucas, tipo, tem uma pesquisa que foi feita por uma foneticista, não lembro agora o nome dela, mas eu tenho esse artigo aqui, que não faz muito parte da minha, né, eu recebi o artigo, e que ela fez uma pesquisa de inglês internacional, quais são os sons, quais são as coisas que as pessoas não se interessam em saber muito bem para poder se comunicar internacionalmente. Som do TH, sim, com certeza. Um deles. O flapped T, as pessoas preferem que você não use o flapped T. Para quem não sabe o que é o flapped T, é aquele better, né? Então elas preferem que você fala better, que você fale get up early e não get up early, que você fale water, né? Mesmo com esse water, ao invés de water. Então esse é o flapped T. Então ela fez uma pesquisa de quais são os sons internacionalmente que não fazem a menor diferença para a comunicação. Aí às vezes você quer aprender inglês porque você vai viajar para a França, vai viajar para, sei lá, para a Suécia, você vai fazer um tour pela Europa. Cara, você tem que ter inglês para fins comunicativos, não para falar como um americano. Perfeito. Por aí. Tem muita gente ganhando dinheiro nos Estados Unidos sem falar inglês como um americano e sendo feliz da vida.
Atenção, aviso muito importante a vocês, ouvintes do Inglês do Zero. Nós vamos, pela segunda vez em caravana, viajar para um país estrangeiro. Em fevereiro desse ano, nós fomos para Manchester, na Inglaterra, com um grupo de 20 pessoas mais ou menos. Foi uma experiência incrível que eu gostaria de fazer várias e várias vezes, porque foi muito legal. Além de melhorar o idioma, a gente fez amigos, escrevemos histórias, foi maravilhoso. Dessa vez, nós batemos o martelo e vamos viajar de novo em 2024. Só que dessa vez iremos para Toronto, no Canadá. Nós iremos passar 2 semanas lá em Toronto, com um grupo de alunos aprendendo inglês, nos conhecendo a cidade, vai ser muito legal. Para mais informações, clica no link que está aqui na descrição e vá lá fazer seu orçamento, tá bom? Conto com vocês, vai ser bem legal, vai valer muito a pena. E lembre-se que a decisão de passar um tempo lá fora, conhecer novas culturas, novas pessoas, não é um gasto, em si um investimento. Então invista no seu sonho. Venha conosco para Toronto em setembro, espero vocês lá. O link está na descrição e vamos voltar ao episódio. Let's go! Bom, Denilson, 2 perguntas aqui sobre essa metodologia de aprendizado. A primeira pergunta é: você faz alguma distinção de tempos verbais para aprender esses chunks of language? Ou vai tudo no presente? Tem algum momento certo para você começar a incluir passado, futuro, ou é tudo ao mesmo tempo? Vamos lá, lembra que eu falei de tópicos situacionais, você aprender por tópico? Lembro. Então vamos supor que você vai falar sobre sua rotina, sobre o seu dia a dia. É um tópico, né? Certo. Vamos lá. Eu vou falar como é que é a minha rotina. Eu acordo tal hora, eu faço tal coisa, ou eu vou falar da rotina da minha mãe, né? Aí eu aprendo. Lembra, nosso primeiro, o podcast nosso lá que bombou de collocations. Dentro dessa área já, do lexical approach, do aprender lexicalmente, quando eu aprendo get up, I get up é um collocation, gets up é outro collocation. Eu aprendo como collocation diferente. Que legal. Got up é outro collocation, que eu vou aprender o seu uso. Então eu não vejo o tempo verbal. E aí eu vou ensinar para o aluno, meus alunos, né, no meu curso, eu vou ensinar assim, olha, vamos falar da minha rotina. I get up early every day, I have breakfast with my family, I go to work at blá, 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 blá. Aí vai chegar uma hora que eu vou falar assim, eu vou falar da rotina do meu pai. Certo. Aí eu digo, my father gets up. Teacher, por que gets up? Porque agora eu tô falando do meu pai. Perfeito, não tô falando de mim. Perfeito. Não sou eu, I get up. Quando é meu pai, my father gets up. Eu não ensino regrinha. Eu não fico lá, tem que colocar o S, terceira pessoa do singular. Porque até o cidadão lembrar o que é uma terceira pessoa do singular, eu vou ter que parar, dar uma aula de gramática da língua portuguesa para entrar no inglês. Mas quando eu falo que legal. Seu pai, é o famoso porque sim, né? Porque sim, né? Aprenda. E aí vai chegar uma hora que eu vou estudar sobre, vou falar da rotina, de coisas que eu fiz ontem. O que aconteceu ontem na minha vida? Aí eu vou dizer, yesterday, I got up at 7 o'clock. E aí eu vou ensinar, my father got up. Teacher, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Então aqui é a mesma coisa. Você não mudou nada. Só muda lá no outro. Lembra que a gente já praticou, já fez isso bastante, já viu como é que é? É claro que a pessoa vai cometer um errinho aqui, ali e tal. Mas é normal. Faz parte do processo. Com o tempo ela vai se acostumando. É tipo uma criança aprendendo português. Ela vai lá e fala assim, mãe, eu fazia a tarefa de casa já. E a mãe vira e fala, não é eu fazia, filho. Lembra? Que eu já usei esse exemplo aqui nos podcasts. Lembre-se que em português nós temos verbos anômalos, defectivos, verbos irregulares, verbos abundantes e tal. O verbo fazer e no seu... Não, ela não explica desse jeito, ela fala, não é eu fazia, eu fiz a tarefa. Legal. Ela não dá uma aula de gramática, ela ensina lexicalmente. Então, essa questão dos tempos verbais a gente vê da mesma maneira. Perfeito. Né? Eu não dou aula de Present Perfect para meus alunos, não falo, hoje vamos ver o Present Perfect. Não, eles já estão aprendendo o Present Perfect a usar, gramática de uso. Então, quando eu ensinei lá para o meu aluno iniciante, para ele falar que I've been married for blá, blá, blá years, I've been married for 5 years, eu não falei de Present Perfect para ele, mas ele está usando gramática de uso. Ele já conhece, né? Nem sabe. Exato. Bom, esse é o jeito mais natural possível. Essa foi a tua primeira pergunta, né? Foi. Você falou de tempo verbal, acho que é por aí. Perfeito, esse é o jeito mais natural possível, né? O jeito que alguém que nasceu num país aprenderia, né? Sensacional. Sim. E a segunda pergunta, também sobre essa área, é questão de, com certeza estão se perguntando isso, mas, teacher, como é que eu vou decorar tudo isso? Existe algum processo que você acha que seja mais assertivo para memorização e aquisição? Porque não é só decoreba, é você aprender mesmo de fato a estrutura, né? Existe algum... Sim, aí vamos lá, tem as estratégias, né? Memorização, tem as estratégias. Primeiro, vamos entender uma coisa. Se você estuda por tópico e você foca naquele tópico por uma semana, 10 dias, 15 dias, a chance de você memorizar aquilo é muito maior do que você ficar estudando um montão de coisa. Então você sabe que ao longo dessa semana... Melhor o mesmo tópico uma semana do que um tópico diferente todo dia. Todo dia, exatamente. Perfeito. Porque
Teu cérebro vai entender. Opa, essa semana a gente está falando sobre falando sobre nós, eu, né? Nós aqui, eu falando sobre mim mesmo, que legal, me apresentando. Então o cérebro ele vai se acostumando com os sons, com a frase, com o chunk of language, ele vai se acostumando com o jeito que eu quero falar. Eu posso ir me corrigindo. Então, essa é uma das coisas. Claro que vai chegar uma hora que você vai ter que usar algumas outras estratégias que eu também ensino. Então eu falo sempre essa, né? Que é a estratégia do Flashcards. não é do flashcard, mas é do, como é que fala? Do post-it. Do post-it, ok. Então, você aprendeu lá, tipo, você colocou aqui uma perguntinha, what are you going to do next Sunday, Right. né? Você aprendeu, não é futuro, é fazer uma pergunta para a pessoa, né? What are you going to do next Monday, next Sunday, next week, next month? Você aprendeu, ó, a criatividade, what are you going to do? Né? Next, Perfeito. blá, blá, blá. Eu posso vir aqui e colocar assim, what are you going to do next Sunday morning? Eu vou escrever essa mesma pergunta em 5 papeizinhos, um exemplo, tá? 5 papeizinhos. Eu vou pegar um e vou colocar na porta da geladeira, eu vou pegar legal. outro, vou colocar na capa do livro que eu tô lendo, eu vou colocar outro no espelho do banheiro, eu vou colocar outro na porta da sala da minha casa quando eu estiver saindo, e eu vou colocar outro, sei lá, na frente da televisão ou na tela do meu computador. Eu vou tomar água e eu vejo aquela pergunta, what are you going to do next Sunday morning? Aí você vai para a igreja, você pode dizer assim, next Sunday morning I'm going to church. Uhum. Aí você vai escovar o dente, tá lá aquela, what are you going to do next Sunday morning? Oh, next Sunday morning, well, I'm going to visit my parents. Você vai mudando a resposta. Legal. É uma maneira de você um diálogo memorizar. de si consigo mesmo. Exato. E Da você hora. está ativando, né? Ou fazendo o super gênios ativar no teu cérebro. Os super gêmeos ativar. Que Você está legal. ativando o teu cérebro para reencontrar aquela informação. Então, memorização, Jade, as pessoas têm aquela falsa ideia, né? E a internet traz essa falsa ideia de que memorização é eu ficar sentado ali, lendo, relendo, vendo. É o Anki isso falando já. que eu tenho que lembrar aquela expressão, tá no meu card. Cara, odeio o Anki, já começa por aí. Não acho legal. Né? É A não ser que você mesmo? use uma maneira inteligente. Agora eu não sei. foi polêmico, hein? Porque tem muito teacher que vive de Anki. Pois é, Tem mas teachers que o curso é como usar o Anki, basicamente. então, mas eu já falei para eles também que eu não gosto, não curto, e eu explico o porquê não, porque cientificamente não é bem assim. Mas o que é o reencontrar? O reencontrar que a gente fala dentro da neurociência, agora eu estou falando de neurociência, é quando você reencontra a informação de modo natural. Eu tenho que reencontrar aquela informação de modo natural. Quando É eu tô muito fazendo diferente de isso você aqui, abrir um caderno e procurar a informação e você ser surpreendido por ela, né? exatamente. Quando eu tô fazendo isso aqui, com os cardzinhos ali, os posts, eu coloco em pontos diferentes e com frases, não com palavrinha, o nome da geladeira em inglês, o nome de... Legal, você pode fazer, não tenho nada contra. Uhum. Mas a língua é comunicação, a língua não é decoreba de palavra e regra gramatical. É você Perfeito. saber se comunicar. Aí você pode usar a sua criatividade e mudar essa pergunta um dia. What are you going to do next month? E aí você começa a dizer, next month, I'm going to travel, I am going to travel to Paris. Claro, a tua pronúncia é ruim, não tem problema. I am going to travel to Paris. Você está respondendo uma pergunta para si mesmo. Perfeito. Então, esse é o reencontro, né? Eu dou aquela ideia, memorização ainda. Eu estou procurando aqui faz um tempo e não acho, tiraram do lugar aqui o meu... Aqui, ó, peraí, vou sumir da tela de novo. Tá bom, sem problema. Lá no meu curso, eu ensino meus alunos a fazer o caderno de vocabulário, que é um que fichário. bonito. Que legal. Então, assim, o que é o caderno de vocabulário? Eu vou pegar um diálogo, né? Tipo, eu vou ter uma partezinha dele chamada Dialogue to Practice. Ok. Então é um diálogozinho que eu copiei ali num site, copiei de um livro, um diálogo simples, bobo, né? Mas eu tô aprendendo inglês, eu tô começando agora. Aí eu posso ter um diálogo com questões pessoais. De vez em quando eu vou rever esse caderno aqui e vou ler. Hey, what's your name? My name is Denilson. Do you have a nickname? Yes, it's Dennis. How old are you? I'm 47 years old. Where are you from? Well, I'm from Brazil. What do you do? I'm a teacher. É simples, é bobinho, simples, mas é rebuscado, né, ao mesmo tempo. É um diálogo bem legal. Não, e eu tô usando meu cérebro tá revendo essa informação, né? Eu vou lá no meu caderninho de vocabulário, eu tô aprendendo Chunks of Language, eu vou pegar, por exemplo, eu vou começar a anotar maneiras diferentes que eu vou aprendendo ao longo da minha vida de como dizer how are you. Eu não tenho que aprender tudo que legal. Nossa, eu vejo 7 opções diferentes. Legal. Né? E eu vou lá e coloco isso. Eu posso ainda, eu aprendi lá o tal do you should, né? Uhum. Eu aprendi que, para eu dizer em inglês, você alguma vez na vida fez tal coisa, ou você já fez tal coisa, né? Você já fez isso na vida? Eu vou perguntar o quê? Have you ever? Uhum. Have you ever?
Aí eu vou lá no meu caderninho de vocabulário e escrevo esse have you ever para eu praticar. Have you ever? O que é o have you ever? Não é present perfect. É uma É uma maneira que eu pergunta uso normal. no inglês para perguntar para alguém: você alguma vez na vida fez tal coisa? Aí eu quero perguntar se o cara já dirigiu um Fusca. Aí eu vou Uhum. lá e aprendo: have you ever Driven driven a a Fusca? Fusca? Aham. Have you ever read this book? Eu já aprendo que aqui a pronúncia é read, não read. Sim. Read this book. Have you ever met a famous person? Have you ever had tacacá? Have you ever been abroad? Have you Aham. ever ridden a horse? Eu vou colocando minha criatividade aqui, curiosidade e criatividade, né? Perfeito. Então, o caderninho de vocabulário, o Lexical Notebook, que o Denilson tanto fala, que eu já escrevi lá no meu site ainda em 2007, 2008, é isso. É uma maneira também, uma ferramenta fantástica para você memorizar as coisas. E de tempos em Perfeito. tempos, você vem aqui, ó, e dá uma revisada. Não é revisar, é reencontrar. Né? Aí Reencontrar. eu vejo a informação de novo. Opa, é tal coisa. Ah, tá, lembrei. Ah, é isso aqui. É, é isso. Né? É você organizar, ser organizado ajuda também na sua memorização. Perfeito. Ó, você falou que você ensina seus alunos do curso a trabalharem com esse caderno. Fala um pouquinho mais do seu curso para quem tiver interesse, por favor. Vamos lá, o meu curso ele é totalmente baseado nessa ideia de Chunks of Language. Só para o pessoal entender, eu sou um dos especialistas, né, um dos poucos especialistas no Brasil que fala sobre essa metodologia, essa abordagem de ensino, que é a abordagem lexical, Lexical Approach. Olha, Então, eu conheço pelo menos uns 3.000 teachers online. Eu não vi ninguém além de você tem tratando uma dessa galera forma. que fala que trabalha lexicalmente, mas quando eu vou ver, eles não trabalham lexicalmente, porque tá virando modinha falar que trabalha de modo lexical, Certo. né? Aí, modéstia à parte, mais uma vez, sempre que o Denilson fala alguma coisa, o pessoal vai lá e copia e começa a fazer. Então, a ideia dos collocations que você falou. Eu Ah, estudo collocations desde 97. No meu primeiro livro, Inglês na Ponta da Língua, de 2003, eu falo sobre collocations. Eu escrevo um livro sobre collocations, falo na internet sobre collocations, e hoje tem um monte de gente falando de collocations e falando bobagem, né? De sim. Chunks of Language também tem um monte de gente falando bobagem. Mas, enfim, isso é outra conversa. Não Tá. quero passar o ar de arrogância e não sei o quê, mas eu sei o que eu tô falando. Então, sobre o meu curso, o nome do curso é English Matrix. English Ah, Matrix. Eu lembro English do Matrix. Você me Matrix. explicou alguma vez esse Matrix. Eu achei muito interessante, mas eu não É, lembro a porque explicação. é a matriz de tudo, é a origem de tudo, né? Porque como eu tô na Ah, sim. internet há muito tempo, então o curso ele é a matriz, assim, né? O meu material, o meu site, inglesnapontalingua.com.br, é meio que uma fonte de informações para muita gente. E o curso ele é totalmente baseado, então, em Chunks of Language, é organizado por tópicos, né? Então tem lá o tópico falando sobre você mesmo, falando sobre a família, falando do trabalho, falando sobre seus planos futuros, onde você vai aprender a usar o futuro de modo natural em inglês. Então, o curso ele vem com os módulos, são vários chunks dentro de cada módulo, e eu dou essas ideias do que eu falo, né, do aprender a aprender. Porque eu não quero que o cara fique no meu curso só aprendendo inglês e decorando regrinha gramatical, que eu nem falo muito de regra gramatical, porque regra gramatical tá tudo de graça na internet. É verdade, é verdade. Você não tem que pagar para ver regra gramatical, já tá lá, tem um monte de gente dando aula de graça de regra gramatical. Eu quero E que você se tem um monte comunique. de aula sua, inclusive, também ensinando sobre várias regras, né? Várias, né? São mais de 300 textos publicados sobre gramática do inglês, enfim. Então, assim, dentro do curso eu procuro trabalhar muito esse desenvolvimento do listening, do intensive listening, não do extensive listening. Eu procuro trabalhar a questão da fala, desenvolvimento da fala. Tem a parte de pronúncia, né, que eu ensino para você ir pronunciando, vou mostrando como é que é. Quando você aprende inglês com chunks, você aprende um chunk of language, tá aprendendo inglês dessa maneira, com o chunk of language você aprende gramática, vocabulário e pronúncia de modo integrado. Não são aulas separadas. Então, o Perfeito. meu curso, esse English Matrix, ele é todo organizado, estruturado dessa forma. Perfeito. Nossa, parece bom. Guys, quem tiver interesse, Denilson, como que eles encontram o English Matrix? No seu Instagram ou tem algum site específico? Tem no site inglesnapontalingua.com.br, tem a área de cursos. Eu também eu tenho um curso para professores, que é o Lexical Teacher. Então, se você é professor de inglês, quer fazer um curso com certificado, né, com especialista, eu ensino sobre essas abordagens, como você trabalha dessa maneira. Então, como eu estou na internet desde que era só mato, eu tenho curso para professores, curso para alunos, né? Então, Legal. entrando no site inglesnapontalingua.com.br, entrando no meu Instagram, o Inglês na Ponta da Língua, né? Inglês na Ponta da Língua é o nome que você vai digitar e tem que ver essa cara feia aqui. E Inglês na Ponta da Língua é o título no meu primeiro livro, né? Que foi lançado lá em 2003, que é o Inglês na Ponta da Língua. Agora, partindo para a parte final, Denilson, eu queria que a gente desse uma surpresa, uma dica especial para os nossos ouvintes, para que eles consigam começar a praticar essa criação de conteúdo, criação de chunks of language, através
dessa metodologia que você nos explicou. Você conseguiria passar 7 tópicos que as pessoas podem treinar e falar sobre? Você já tinha mencionado o tópico de Personal Introduction, né? Tem mais alguma informação que você acha que seria legal? Vamos lá, você pediu 7, eu vou te dar 10, tá? Você legal. Perfeito, aqui. ótimo. Então, assim, o primeiro já foi, né, que é legal. Eu vou só fazer uma outra explicação aqui, que é assim, que é uma coisa minha, tá? Que eu explico para as pessoas. Aprender inglês, você começa numa fase egoísta. Então, a primeira fase do aprendizado de inglês, ela é egoísta. Por quê? Porque eu falo de mim. Eu não quero saber dos outros, eu quero falar de mim. Eu isso, eu aquilo outro, minha família, minha cidade, tudo é meu, tudo eu quero falar de mim. Depois que eu passei dessa fase egoísta, eu vou para a fase de falar dos outros, né? Meus amigos, né? Meu pai, minha mãe, meu melhor amigo, a galera lá do trabalho, eu começo a falar. E aí, quando eu saio dessa fase altruísta, né? Então tem a fase egoísta, a fase altruísta, aí eu vou para a fase amigo do mundo, que é quando eu vou começar a falar de outros tópicos, eu vou falar de guerra, eu vou falar de amor, eu vou falar de obras de arte, eu vou falar de, sei lá, de assuntos que me interessam. Então, o aprendizado de inglês, ele começa numa bolinha, eu falando de mim, eu mesmo, aí eu falo dos outros e aí eu vou para o mundo, que é quando eu cheguei, digamos, no avançado, enfim. Excelente, então, excelente. Os Boa. tópicos que você vai estudar, se você for aí iniciante, né, inglês do zero, primeiro tópico já foi, que é falar sobre você mesmo, talking about yourself, introducing yourself. Seja o mais específico possível e tente falar durante 30 segundos sobre você. Pratique isso, né? 30 segundos, 1 minuto, você vai aumentando esse tempo. Começou 15, 30, tente 1 minuto. Lá no seu vídeo sobre o Platão, você mencionou essa técnica de falar 30 segundos, 1 minuto sobre algum tópico, e eu comecei a adotar isso para dar em aula, e eu faço isso até hoje. É muito legal, porque 1 minuto parece pouco, mas você desenvolver uma conversa por 1 minuto é bastante coisa, e os alunos conseguem perceber a dificuldade, e também eles ficam muito felizes quando eles conseguem alcançar os 60 segundos. Muito legal. Legal. Então a gente tem, primeiro tópico, falar sobre você. Eu vou falar em português, tá? Para o pessoal anotar com facilidade aí. Falar sobre você. Segundo, falar sobre sua família, né? Porque são pessoas do seu círculo ali mais próximo. Depois você pode descrever pessoas. É outro tópico, descrever pessoas. Então, você falar da sua mãe, como é que a sua mãe é, cabelo comprido, cabelo curto, seu pai, enfim. Você vai descrever fisicamente as pessoas. Depois você pode falar sobre sua rotina, ok? Então, sobre seu dia a dia, o que você faz, deixa de fazer, que hora você faz algo, se sempre faz aquilo, se nunca faz aquilo, e aprender como chunk of language, né? Os chunks que você usa para isso. Você falou sobre sua rotina, você pode falar sobre seu fim de semana, que aí você começa a falar do passado em inglês, né? Coisas que você fez no fim de semana. Foram 5 tópicos. Depois você fala sobre planos futuros, planos imediatos, coisas que você pretende fazer em 1 semana, 2, e aí você começa a usar o going to, will, né? E você vai ver que os chunks vão se repetindo, os collocations. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, yesterday I got up at 7 o'clock in the morning. Aí eu aprendi que ontem eu acordei 7 horas da manhã. Yesterday I got up at 7 o'clock in the morning. Well, today, ou melhor, I usually get up at 8 o'clock, né? Eu costumo acordar às 7 horas. Next week, I'm going to get up at 8 o'clock. Não mudou nada, mas você está praticando uma outra estrutura em inglês, um outro chunk of language. Então você está trabalhando a gramática de uso, tá? Perfeito. Então a gente tem esses primeiros 5 tópicos aí. Depois que você fez isso, você pode falar sobre coisas que você está fazendo. O que eu estou fazendo agora? E não é estudar a regrinha do gerúndio, né? Ou do present participle, essas coisas, não. É você falar, né? Tipo, agora eu estou lendo um livro, eu estou fazendo tal coisa, eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo outro. Falar sobre seu tempo livre, o que você gosta de fazer no seu tempo de folga, seria o sétimo tópico aí, né? Falar sobre profissões, sobre sua profissão, seria o 8º tópico. Eu prometi 10, né? Não, aqui tá no 9 já. O 7º, coisas que você está fazendo agora. O 8º, tempo livre. O 9º, profissões. Okay. E o último é assim, vamos supor que você vai viajar, você vai, né, para um país de língua inglesa, você vai num restaurante. Então conversa em restaurante, eating out, indo a restaurantes. O que você fala, como é que pede comida e tudo mais. Perfeito. Acho que seriam 10 tópicos legais para você começar. E você vê aí que se você estudar dessa maneira, você vai ter mais ou menos... Você não vai ter 10 dias, né, de estudo. Você vai ter, na verdade, o quê? Vamos colocar que seja uma semana. São 10 semanas. Que né, isso? Uma semana para cada. 2 e geralmente meses e tem uns que você vai ver que você vai precisar de mais tempo, aí você vai falar assim, cara, mas é legal. E outra coisa importante, né? Faça uma
uma avaliação própria sua, né? Tipo, as pessoas pensam assim, será que meu inglês é bom ou ruim? Vou perguntar pro Denilson, vou perguntar pro Jader. Não, você tem que decidir se teu inglês é bom ou ruim. Se Uhum. você tá caminhando para aquilo que você quer, você está se desenvolvendo, não é? Perfeito. Olha, há 15 dias atrás eu não sabia falar isso, isso e isso sobre mim, agora eu sei. Há 30 dias atrás eu não sabia falar isso, isso e isso sobre mim, eu não sabia falar isso, isso e isso sobre minha família. Agora eu estou aprendendo, estou melhorando dia após dia. Isso é o que a gente chama de desenvolvimento da fluência. Isso, Perfeito. fluência não é ponto de chegada, né? Fluência a gente desenvolve eu desenvolvo minha fluência até hoje. Boa. Ó, é importante falar também que isso que você falou que não tem linha de chegada, muitos alunos estudam com pressa, guys, não tem que ter pressa. Você não está estudando para acabar rápido, você está estudando para aprender. Então não adianta nada você estudar esses 10 tópicos de forma corrida e não absorver bem, você só vai perder seu tempo. Então estude, e não é saber... estude com calma. Falar, estude com calma, não precisa correr, né? E não é saber ler o texto. Ah, já entendi. É você ser capaz de produzir, que é uma outra coisa que eu falo para as pessoas. Tem gente que pega um texto em inglês, às vezes o texto é bobinho. Bobinho entre aspas, né? Você olha e fala, entendi, o cara falou isso. Você já entendeu. Eu sei a palavra, sei a gramática, sei tudo, vou passar para outro texto. Tenta repetir esse texto em voz alta. Sim. Tente usar a sua criatividade para mudar uma informação no texto e colocar outras coisinhas a mais ali. Né? Eu dei um exemplo recentemente numa live disso. E o pessoal falou, é um texto simples. Todo mundo entendeu o texto? Entendeu. Tá legal, né? Bacana, você interpretou o texto. Uhum. O que você acha agora de começar a mudar algumas coisinhas nesse texto, mudar as informações, usar a sua criatividade, ouvir de novo, prestar atenção nos chunks of language, como é, o que não é, falar tudo junto, né? Então o cara tá lá falando assim, what are you... Não, como é que era? When did you get back? Vamos ouvir como é que a menina falou? Ela não falou when did you get back, falou when did you get back? Então tenta repetir, é o mesmo texto, vai repetindo, faça intensive listening, faça shadowing com um único texto. Eu acho que eu aprendi muito inglês na minha vida por causa disso. Eu tinha pouco material, então o material que caía na minha mão, eu tentava estudar ao máximo aquilo, eu repetia várias e várias vezes, aí eu fui aprendendo, fui assimilando. Perfeito. Hoje em dia as pessoas têm tanto conteúdo... Essa calma que você teve é uma coisa que criança tem, inclusive, repetindo o mesmo desenho 1000 vezes, né? Que falta para adultos, né? Hoje as pessoas têm tanto conteúdo que elas querem aprender tudo de uma só vez, né? Eu até brinco, eu falo assim, Jader. Já é engraçado, as pessoas ficam 1 hora com o celular na mão, no Instagram, vendo 60 dicas diferentes em inglês. 1 dica por minuto. Vamos supor que o cara esteja assistindo cada reel de 1 minuto. Ele viu 60 dicas. E daí? Você não tá aprendendo inglês, você tá vendo 60 dicas. Pegue uma única dica e estude por 1 hora para ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. Pois é. Falou tudo. Ó, uma frase que eu tenho usado com os alunos também que eu queria deixar claro aqui para todo mundo é o seguinte... Às vezes, Denilson, você sabe que tem aluno muito malandro, né? Eu passo uma lição assim, olha, acabou de começar o aluno. Me traga na segunda-feira um texto falando sobre você mesmo, tá? Sobre o seu fim de semana. Eu até sei que ele vai fazer. Aí o aluno chega assim, bom, em inglês, né? Meu fim de semana foi deveras interessante, eu tive um momento agradabilíssimo. Aí eu falo assim, nossa, você próprio criou esse texto? Teacher, eu mesmo que criei. E aí o que eu falo pra eles é o seguinte, olha, você tá aqui pra aprender, não pra acertar. É melhor você trazer um texto todo errado que eu te dei o feedback, do que você trazer um texto perfeito e não ter aprendido nada. Então levem essa premissa. Pra fazer. Hoje em dia não tem jeito, né? Os caras estão usando mesmo. Mas assim, vocês estão aqui pra aprender, não pra acertar. O erro é seu companheiro nessa jornada, fiquem tranquilos. Uma que eu falo, só pra encerrar aqui também, essa coisa de aplicativo. Né? Qual o melhor aplicativo para aprender inglês? Sabe qual é o melhor aplicativo para você aprender inglês? Esse aqui, ó. Use o seu cérebro, pelo amor de Deus. Mas aqui hoje em dia os aplicativos... Cara, quando você for falar inglês com alguém, você vai colocar um aplicativo para falar para você, você vai digitar no ChatGPT, pedir para ele falar para você, você vai falar para o Google. Bom, às vezes você pode até fazer isso, mas o prazer pessoal de falar uma outra língua, de você ser capaz de se expressar, de brincar, de contar uma piada, entender alguma coisa, é muito legal. Né? Eu me sinto à vontade. Deixa eu te perguntar, então. Deixa eu te perguntar, eu quero saber o futurólogo Denilson agora. Se criarem uma versão ChatGPT para óculos, que consegue implementar no seu óculos aqui, tem uma caixinha de som acoplada atrás da sua orelha que só você ouve e consegue fazer tradução simultânea de tudo que está rolando na sua frente. Você acha, Denilson, que quantos % das pessoas ainda iam querer aprender inglês organicamente? Pouquíssimas. Nosso trabalho... As pessoas são muito acomodadas. Sim, é verdade. Né? Não, eu julgo eles, mas eu faria o mesmo com outros idiomas. Eu faria isso com russo, por exemplo. Faria com chinês, né? Não tem jeito.
Mas acho que vai muito do que você quer, né? Tipo, por exemplo, eu também acho que eu usaria, porque eu não tô afim de aprender outra língua. O inglês pra mim tá de bom tamanho, Sim. né? Tá ok. Mas tem, assim, eu não usaria para uma língua profissionalmente. Isso eu Ah, deixo claro para boa. todo mundo, né? Legal. Ah, é para trabalhar, não sei o quê. Por quê? Aí, ó, esse camarada aqui, 2041, esse cara aqui, ó, o Kai-Fu Lee, ele é uma das maiores autoridades em inteligência artificial no mundo. Ele é o Nossa, o que chinês que que vai acontecer em praticamente... 2041? Então, ele diz assim, uma coisa que não vai acontecer Hum, é a inteligência artificial tomar de conta dessa parte da linguagem, da língua, né? que Por bom. quê? Porque língua é sentimento, língua é emoção, língua tem nuances que a máquina não vai perceber, porque a máquina não entende de sentimento. E ele diz assim, até para chegar ao ponto da língua entender um sarcasmo de uma coisa literal, vai Uhum. demorar muito tempo e talvez jamais aconteça, porque isso é coisa do cérebro, de emoção. Ah, tem um teste, né, contam essa história, foram fazer teste com um robô e falaram pro robô assim, can you give me a hand? O robô desconectou a mãozinha dele e entregou pro pesquisador. Que a frase diria: você pode me dar uma mão? Você pode me dar uma ajuda, Exa né? Aí ele deu a exa mão você literalmente. pode me dar, ele entendeu literalmente. Então, assim, essas ferramentas elas ajudam, né? Eu assim, não vejo com maus olhos, eu acho que vem para ajudar, quebrar um galho e tal. Mas se o Certo. seu objetivo é para o lado profissional, de satisfação pessoal, cara, não tem nada melhor do que você ser capaz. É isso. Perfeito, muito bem. Bom, antes da gente se despedir aqui, eu só queria revisar os 10 tópicos que o Denilson falou, para caso vocês não tenham anotado. Primeiro, falar sobre você mesmo. Segundo, falar sobre a família. Terceiro, descrever pessoas fisicamente. Falar sobre sua rotina diária, número 4. Final de semana passado, para começar a usar o passado, 5. Número 6, planos futuros imediatos que você quer fazer. Número 7, coisas que você está fazendo agora. Estou estudando inglês, estou no... Número 8, falar sobre seu leisure time, o tempo livre, o que você gosta de fazer. Número 9, falar sobre profissões. E número 10, falar sobre interações em restaurantes. É isso? Isso. Perfeito. Lembrando que esses são os 10 primeiros tópicos do meu curso English Matrix que a gente falou anteriormente. Ótima sacada, hein? Muito bem. Então, guys, entre em contato com o Denilson pra saber sobre o curso. E eu queria também fazer a propaganda aqui da sua live de terça, man. Que eu entro lá, toda terça eu entro pelo menos uns 5 minutinhos pra dar uma olhada. Não, é segunda. Ah, é Né? segunda? Toda segunda, tá? Toda segunda-feira eu faço uma live chamada Inglês com Chunks, onde a gente pega essas aulas, são aulas, né, que eu dou, Inglês com Chunks, são resumo de conteúdo do curso English Matrix. Então É é uma uma amostra maneira do grátis pessoal também uma amostra conhecer. grátis do curso. Exatamente, né? E Perfeito. assim, são aulas que elas ficam online por um tempo, depois elas são retiradas, né, da visualização pública e tornam-se exclusivas do pessoal que faz o curso English Matrix. Perfeito. Bom, Denilson, muito obrigado pela participação, meu amigo. Foi excelente, como sempre. Olha, como sempre, eu te chamo pra você fazer uma pontinha, entre aspas, no episódio e você traz coisas que você expande o universo de uma maneira absurda. E Mas a gente abordou o tema, né? aproveita e mostra seus livros aí, que eu vi que você tava com eles na Ok. mão. Eu mostrei antes, que é o Inglês na Ponta da Língua, né? Certo. Para quem estiver vendo o vídeo aí. O outro é o Combinando Palavras em Inglês, que é o de Collocations. E Esse a daí, eu gramática de citei uso. esse daí no meu curso e todo mundo me pergunta, todo mundo me pede, onde que eu compro o livro do Denilson, né? E o pessoal compra, Ah, é muito bom, guys. todos na Amazon, né? Boa. E a gramática de uso da língua inglesa para você ter outra visão sobre o que é aprender a gramática do inglês. Tá? São meus 3 livros. Tem o site inglesnapontadalingua.com.br, online desde 2007. São mais de 2.750 dicas, todas de graça, com material para download, enfim. Tem muita gente que aprendeu inglês só lendo as dicas do site. Me acompanhe nas redes sociais, né? YouTube, que mais? Instagram, LinkedIn, enfim, Twitter. Tá no TikTok, Todas não? elas, né? TikTok, tô no TikTok, olha aí. Boa. Moderno, Mas hein? não tô fazendo dancinha, é só dica de inglês, por favor. Não esperem que eu dance lá. Tem uma E nem parcela ficando do nosso público que foi decepcionado agora. Esperava ver uma dancinha do Denilson e não vai conseguir Não, encontrar. não, queres iriam ver eu fazer uma live de NPC, já deve ter acabado essa onda de live de NPC, mas Acho que jamais já- verão. Né? Eu sou um profissional extremamente sério, eu quero manter a seriedade e não perder o público que eu conquistei ao longo desse tempo. Boa. Valeu, Denilson, Né? pela Mas é participação, meu isso. amigo. Tamo junto, até o próximo Valeu, Jade. episódio. Muito obrigado. Até a próxima e conte sempre comigo. Take care. Valeu.
Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que episódio, né, meus amigos? Se você chegou até esse momento, coloca a hashtag aí onde você estiver vendo, no Instagram, ou no Spotify, ou onde quer que seja. Coloca a hashtag Platô Nunca Mais, tá bom? Coloca aí pra eu saber que você ouviu até esse ponto. E não deixa de comentar seu feedback, é muito importante. Dê seu feedback no Spotify. Vai lá no Instagram, na imagem desse episódio. E também comente o que você achou, porque seu comentário é a nossa motivação, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys e bye!